Fala galera, beleza? Estamos aqui para a resolução de mais um exercício. Desta vez eu escolhi para você um exercício que envolve progressão geométrica. Então, relembrando que progressão geométrica é uma sequência que está associada a uma multiplicação, e o exercício que eu escolhi para você é um exercício que foi cobrado no vestibular da Universidade Federal do Paraná, popularmente conhecida como UFPR. Então vamos lá dar uma olhadinha o que o enunciado dessa questão reserva para você. Ele diz o seguinte: somando-se um mesmo número aos números 5, 7 e 6, nesta mesma ordem, obtém-se uma PG, que é uma progressão geométrica. E o enunciado pede para você qual é o número que você tem que somar para que isso aconteça, ok? Então, dois dados interessantes do enunciado, turma. Primeiramente, ele disse 5, 7 e 6 nesta ordem. E o número que você tem que somar tanto ao 5, quanto ao 7, quanto ao 6, tem que ser exatamente o mesmo número. Então, inicialmente, nós não sabemos quem é esse número que tem que ser somado, por isso vamos chamar esse número que estamos procurando de x. Se você preferir, se você não gosta do x, você pode chamar de y, de k, de z, não tem problema algum, isso não vai interferir no resultado final, ok? Então vamos dar uma olhada como é que fica. Então, só relembrando, turma, muito importante, é a ordem que o enunciado colocou para você. 5, depois o 7, depois o 6. Então, olha só, como o número a ser somado nós chamamos de x, como que fica a primeira parcela? 5 mais x, depois 7 mais x e, por último, 6 mais x. O primeiro carinha lá, o 5 mais x, eu vou chamar de termo A. O segundo carinha, que é o 7 mais x, eu vou chamar de termo B. E, finalmente, o último cara lá, o 6 mais x, eu vou chamar de termo C. E para resolver o que o enunciado está pedindo para você, o valor de x, como estamos trabalhando com três termos de uma progressão uma progressão geométrica, e no meio desses três termos aparece uma letrinha, não tem erro, turma, basta utilizar a fórmula do termo médio. Então, lembrando, sempre que você está trabalhando com PG, isso serve para PA também, e você tem três números em sequência e tem uma letrinha junto com esses três números, e você precisa descobrir o valor da letrinha, não tem erro. Não precisa ficar com medo, basta utilizar o termo médio. Isso serve tanto para a progressão geométrica quanto para a progressão aritmética. Então, só relembrando que o termo médio de uma progressão geométrica de uma PG, quando o primeiro termo é A, o segundo termo é B e o terceiro termo é C, pelo termo médio eu tenho que o produto de A por C tem que ser exatamente ao termo do meio, que é o termo médio, o termo B ao quadrado. Então, como eu já coloquei em ordem ali termo A, termo B e termo C, basta fazer a substituição. No lugar do A entra o 5 mais x, no lugar do B o 7 mais x e no lugar do C entra o 6 mais x. Então, olha só como é que fica a parada, gente. Fica 5 mais x, que é o termo A, vezes 6 mais x, que é o termo C, que é exatamente igual a 7 mais x, que é o termo B, ok? Então, só tomem cuidado que na parte do 5 mais x que multiplica o 6 mais x, você tem que fazer uma distributiva. Você tem que fazer o famoso chuveirinho, multiplicar todo mundo por todo mundo. E cuidado, turma, muito cuidado. Do outro lado, o 7 mais x ao quadrado, pelo amor de Deus, isso não é 7 ao quadrado mais x ao quadrado. Não faça isso, está errado. O 7 mais x ao quadrado é um produto notável. Lembram? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então tomem muito cuidado com isso, ok? Então olha só, fazendo a distributiva, você chega na seguinte equação, que 30 mais 5x mais 6x mais x ao quadrado é exatamente igual a 49 mais 14x mais x ao quadrado. Detalhe, antes de você pensar, porra, professor, vai cair numa equação do segundo grau. Não,
Percebam que o x ao quadrado, eu tenho um x ao quadrado de cada lado da equação e ambos têm exatamente o mesmo sinal. Isso quer dizer que você pode cortar os caras, ok? Pode matar o x ao quadrado. Matando o x ao quadrado, você cai numa equação simples do primeiro grau. Basta agrupar todo mundo que é x para um lado, quem não é para o outro lado. Então vamos dar uma olhadinha como é que fica. Olha só. De um lado fica a soma dos 5x mais 6x, que dá 11. O 14 que estava somando passa subtraindo. Do outro lado permanece 49 e aquele 30 que estava somando passa subtraindo. Logo, você tinha 11x, você gastou 14 e ficou devendo 13. Isso é igual a 19. Turma, muito cuidado. Quando você troca um termo de um lado para outro em uma equação do primeiro grau, lembre-se que você inverte a operação. Pensar em trocar o sinal é errado, você não troca o sinal, você troca a operação. Por que eu digo isso? Porque muitos alunos cometem um erro, aquele menos 3x, muitos alunos passam para o outro lado como sendo 3 positivo, e isso é errado, porque você não inverte o sinal, você inverte a operação. Então aquele menos 3 que está multiplicando x, ele passa para o outro lado dividindo. Logo, 19 dividido por menos 3 é a mesma coisa que menos 19 dividido por 3. Logo está aí o valor do x, que é o número que tem que ser somado a 5, 7 e 6 para transformar a sequência em uma progressão geométrica. Então, lembre-se, não tem erro. Trabalhando tanto com progressão aritmética quanto com progressão geométrica, se você tem 3 termos, tem uma letrinha envolvida no meio, não fique com medo, basta utilizar o termo médio que você consegue resolver a questão facilmente. Então, foi isso, espero que tenham gostado. Nos vemos num futuro não muito distante na resolução de um próximo exercício. Aquele abraço a todos.